Pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Vinícius Arruda, que é bem conhecido como Iovardi, que tem uma loja muito especial, vende produtos como espadas, facas, armamento Terra Viking. E hoje eu vou conversar com ele, né, sobre essas questões, como que ele trabalha com esses materiais, essa questão de fundição de ferro que ele faz para poder produzir esses materiais. Então, Vini, seja muito bem-vindo aqui ao canal. É um prazer, viu, poder falar com você. E eu Prazer queria começar pelo perguntando. convite. Oi? Ah, tá. Muito Eu que obrigado pelo agradeço. convite. Prazer. Queria começar perguntando. Ah, tá. Está Está certo. Eu que cortando. agradeço, assim, pelo convite, assim, tipo assim, o convite de você ter vindo e estar aqui presente é um maior prazer. E eu queria começar te perguntando, como que iniciou seus estudos nessa questão de mitologia nórdica, de era viking, até chegar ao interesse em fazer especificamente espadas, facas, tipo de material? Ah, assim, não foi muito linear, né? E quando eu era criança, eu gostava de fazer coisas, né? Assim, desenhar, fazer rato, sabe? Eu tinha meus bonequinhos, né? E eu fazia as arminhas dele, essas coisas, né? E na adolescência eu tive contato, né? Com músicas que falavam sobre vikings, essas coisas, né? Sobre mitologia nórdica, com alguns videogames, né? E eu tô com 34 anos agora, né? Então, eu sou dessa geração que cresceu com os seus anéis também, sabe? E quem se inspirou um pouco também, né, nessas mitologias, nessas culturas, né, para poder fazer o mundo dele. Então, isso teve um impacto muito grande para mim, né? Para minha geração como um todo, eu acho, mas para mim, em especial, teve um impacto muito grande. Aí foi juntando várias coisas, e quando eu estava com 19, 18, 19 anos, eu comecei a fazer uns elmos, né? Umas coisas toscas, assim. Mas eu comecei a brincar de fazer armaduras, né? E aí, com 22, eu comecei a fazer facas. 22, 23, não lembro agora. E aí a coisa foi caminhando, né? Foi meio que uma bola de neve, assim, não consegui muito parar. Mas nunca foi muito pensado, assim, mas foi vindo, né? E daí depois eu fui estudando, fui aprendendo mais. Até hoje, né? A gente está sempre aprendendo, estudando mais. Eu vejo as primeiras lâminas, né? As primeiras peças que eu fiz há 10, 12 anos atrás. Eu acho elas umas belas porcarias. Eu espero que daqui a 10 anos eu veja as que eu faço hoje igual. Então a ideia é essa. Ah, tá certo, muito interessante. Então, você conheceu a Era Viking através dessa inspiração pelos armamentos que eram utilizados, as armaduras, Isso, o... isso. Ah, tá, bem legal. E vi como é o processo para criar uma arma nessa durante a Era Viking? Como é que eles faziam naquele período? Uh, Depende muito, né? Porque não existem duas peças iguais no mesmo período, né? Não eram. A gente está falando de uma época pré-industrial aí, né? Então, não existem duas peças iguais e não existem dois métodos de fazer iguais. Né? Duas pessoas fariam completamente diferente a mesma coisa. Assim, no grosso, né? Mas, primeiramente, o pessoal começava pelo minério. Né? Então, você pegava terra, minério de ferro, pedras, né? Que tem muito teor de ferro, esse tipo de material, e fazia uma fornalha de fundição, de redução, na verdade, né? Para tirar o oxigênio desses minérios, né? E fazer o ferro metálico, e daí trabalhar esse ferro depois. Num geral, de modo bem geral, assim, a pessoa que fazia o ferro não era a pessoa que recolhia o minério, também não era a pessoa que fazia o carvão, cortava as árvores para fazer carvão. Era, sabe, era tudo muito dividido, né? E daí essa pessoa que fazia o ferro depois, ele costumava trabalhar esse ferro e passava esse ferro para outras pessoas, outros ferreiros, que aí sim trabalhavam, faziam as lâminas e tudo mais.
E daí uma outra pessoa fazia o cabo, fazia a empunhadura, fazia a bainha, né? Então, ia passando por várias oficinas diferentes, né? Num geral. Mas a gente também tem evidência de que, em alguns lugares, um ferreiro só fazia uma boa parte desse trabalho, ou pelo menos uma oficina só, né? Não um ferreiro só. Então, o trabalho era muito dividido, normalmente. Isso que a gente faz hoje, de começar uma peça do começo até o final, isso era, se existisse, muito, né? Tudo indica que cada processo da fabricação de uma lâmina, ou de qualquer outra peça, na verdade, ia passando por várias pessoas. Ah, bem interessante. Então, é um trabalho também que podia ser feito totalmente sozinho, mas também um trabalho que continha uma divisão. Haviam pessoas também que auxiliavam aquele ferreiro. Sim, sim. Totalmente sozinho, na verdade, não. Né? O que a gente fala de sozinho seria uma oficina. Mas essa Ah, tá. oficina sempre teria várias pessoas trabalhando, pelo menos umas 3 pessoas trabalhando, né? Mesmo porque, se você for ver a disposição das oficinas, né, o próprio fole, que é o que a gente usa para soprar ar dentro de uma forja para aumentar a temperatura dela, ele tem que ser operado por uma outra pessoa que não é a pessoa que está forjando, né? Então, todo ferreiro tinha pelo menos um ajudante, no mínimo, assim, no mínimo um, né? Mas normalmente 2 ou mais, né? Para revezar, inclusive. E o ferreiro também não fazia todo o trabalho nem daquela parte da oficina, né? O mestre ferreiro daquele lugar não faria todo o trabalho. Então, por exemplo, talvez o mestre ferreiro forjasse e uma outra pessoa fosse lá e polisse, e ele só terminasse o polimento depois. Isso é, tem uma divisão muito grande de funções, assim. Tem um paralelo, assim, com as devidas proporções e tal, é a forma tradicional de forjamento de espadas japonesas, que geralmente a oficina que faz a lâmina só faz a lâmina. Você tem uma outra profissão, um outro ramo completamente distinto, que é o cara que dá o polimento, né? Que é o cara que afia ela. Então, o ferreiro nem afiava a própria lâmina no Japão, né? Então, dadas as devidas proporções, é um pouco similar, assim. Só que a gente não tem muito como saber, porque, assim, a tradição japonesa de se forjar espadas, né? Ela teve um hiato pequeno e depois ela volta, né? As mesmas pessoas que pararam de fazer no final do século XIX, começo do século XX, elas voltaram a fazer no meio do século XX, né? Então, você tem uma tradição que não se quebra. Então, a gente meio que consegue mapear como que a coisa era feita. Agora, a gente está falando aí, na era viking, né, de espadas de, sabe, ferreiros de mais de 1000 anos, né? Então, essa tradição foi se transformando ao longo do tempo, foi tendo novas tecnológicas diferentes. Muita transformação social, cultural, econômica, política. E isso tudo influencia a forma que o trabalho era feito, né? E a gente tem uma revolução industrial aí no meio também, né? Algumas revoluções industriais, segundo algumas pessoas dizem. Então, assim, é um processo que a gente não tem como resgatar completamente, né? Mas a gente consegue ter uma noção por alguns achados arqueológicos, alguns textos escritos, algumas comparações com alguns outros lugares da Europa em outros períodos, né? Então a gente consegue meio que estipular mais ou menos como que isso era feito. Mas certeza, é complicado de ter. A gente consegue até ter certeza das tecnologias que eles empregavam para fazer aquilo, né? Mas não 100% como que a coisa era feita. Ah, tá certo. E uma coisa que eu achei interessante é qual era o principal minério naquela época para fazer essas espadas? Tinha uma preferência, mais de um minério, ou somente um que era elegido o melhor para poder fazer as espadas? Depende bastante do lugar, porque cada lugar vai ter uma fonte de ferro primária, né, preferencial. Por exemplo, em alguns lugares na Suécia, no sul da Suécia, né, e na Dinamarca, você vai ter, em outros lugares também na Europa, mas falando especificamente, né, desses povos escandinavos, tem um momento que você tem uma profissão que era o cara que coletava o ferro de pântano, né, ou de brejo, que é o tal do bog iron, que é umas pelotas de ferrugem que surge por causa de ação de algumas bactérias anaeróbicas, né, que elas não digerem ferro, então elas expelem
o óxido de ferro, né? E aquilo vai se acumulando em pontos específicos de um lugar onde tem água parada, né? Ou água com uma velocidade muito baixa, que é um brejo mesmo, um pântano. Então aquilo ali vai formando uma crosta de ferrugem, né? Então as pessoas iam nesses pântanos com as varetas assim, ficar batendo no chão até encontrar algumas pedras, e encontravam esses minérios, sabiam onde tinha, né? Sabiam onde tinha os pontos específicos. E esse minério a gente sabe que era bastante usado, mas tem vários outros, né? Na Noruega, por exemplo, o solo norueguês tem bastante minério, né? Tem bastante ferro, aliás, né? Minério de ferro. Em alguns lugares ali das margens do Mar Báltico, a areia da praia ela é meio escura, né? Ela é um pouco cinza, assim. Se você passa com um ímã ali, ela puxa um monte de grão, porque tem muito ferro naquela areia, né? Então, cada lugar vai ter um tipo de minério diferente. Na Holanda, por exemplo, existe uns tipos de pedrinha que dão perto de rio, que ela se chacoalha, ela parece um chocalho, assim, que ela resfria diferente, umas questões geológicas malucas lá, que eu não sei explicar. Sem problema. Mas elas são ricas em ferro, né? Então eles quebravam isso e usavam como minério de ferro. E isso, assim, sempre foi muito observado, né? Os romanos, bem antes disso, a região da Germânia, né? Não lembro agora se era a Germânia superior ou inferior lá, que é onde está a região de Solingen hoje, que é famosa, né? Pelas facas Solingen e tudo mais. Essa região tinha um minério muito rico em ferro, né? Tinha um solo muito rico em ferro. E, então, compensava muito você, às vezes, fazer uma guerra para conquistar um lugar, sabe, uma campanha militar, para você ter uma região que é rica em ferro, porque você vai usar muito menos recursos de outras origens, né? Porque se você tem um teor de ferro mais alto na sua terra, você vai gastar menos carvão, que é menos gente necessária para cortar lenha, para montar tudo isso. Então, é uma questão econômica muito grande. Só que, claro, para você conseguir ter essa disponibilidade de minerais de acordo com aquele lugar, daquele lugar, tudo mais, essa questão logística mesmo, né? Isso acaba esbarrando também em centralização de poder político, como que a sociedade está se organizando ali, a população que tem lugar, disposição de mão de obra, poderio militar. Então, assim, tudo também que interligado, né? Não é só, é uma tecnologia nova. Não, avanço tecnológico é uma coisa, mas ele não nasce sozinho, né? Ele não surge no vácuo. Então, ele surge de acordo com o contexto inteiro. E na Era Viking você tem, pelo menos no começo da Era Viking, né? Você tem muitos pequenos reinos, né? E aí eles começam a se unificar, a crescer, ter mais poder ao longo da Era Viking. No final da Era Viking você já tem... a Dinamarca já está bastante quase unificada, está toda unificada, a Noruega já está unificada, né? Então você já tem poder político para você conseguir pensar em logística para transportar esses materiais, e aí você consegue ter materiais melhores que funcionam saltos tecnológicos, e por aí vai, né? Mas o tipo de minério específico dependia muito do lugar e da disponibilidade local, né? Tá certo. Então, até o que ia ser minha próxima pergunta era justamente isso. Esse minério, ele vinha de alguma rota específica? Você encontrava mesmo no próprio país, por exemplo? Se um norueguês quisesse um determinado tipo de metal, ele teria que aguardar vir da Suécia, digamos, esse material. Ou ele iria lá ou faria com o próprio material da região onde ele está? Normalmente, é que assim, você tem dois tipos de indústria, usando a palavra não indústria no sentido industrial da coisa, mas digo indústria no sentido do ofício, né? Você tem dois tipos de indústria que existem ao mesmo tempo, né? Uma que é meio, as duas são artesanais, mas uma que é mais artesanal, né? Que é muito local, a nível local. Então, por exemplo, eu preciso de fazer uma ferradura, sabe? Eu preciso fazer uma dobradiça, sabe? Um prego, coisas que não são muito importantes, não sejam de muita qualidade. Muitas vezes você ia ter esse abastecimento local mesmo, porque minério de ferro é terra, né? Existem vários tipos de minério de ferro, claro, né? Tem rochas, tem pedras, às vezes tem areia e tal, mas assim, terra é minério de ferro. Inclusive essas terras vermelhas, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, né? Do norte do estado do Paraná, aqui no Brasil, né? Até o meio de Minas Gerais, por exemplo, que a terra é muito vermelha, indo mais para o interior, né?
essa terra é riquíssima em ferro, né? Então, essa terra seria usada no período como minério tranquilamente, né? É que hoje não é economicamente tão vantajoso, né? Mas naquela época já era. Seria muito vantajoso isso. Então, você tem minério de ferro à disposição, né? Quase que em todos os lugares, né? Eu acho que se não é o metal mais comum na crosta terrestre, eu acho que é o segundo. Acho que talvez perca para o mínimo, não sei. Mas assim, você teria esse suprimento de materiais ali. Agora, isso numa escala nacional, né? No momento que você tem um reino ali que está se unificando e tudo mais, às vezes aquele minério que você tem, ele não rende tanto. Então, ao invés de gastar, por exemplo, sei lá, 50 quilos de carvão para fazer um determinado trabalho, né? Eu vou precisar gastar 120, 130. Então, assim, é muito mais recurso, né? Para fazer a mesma coisa. E esse recurso também você vai depender da abundância de armas na sua região, né? Pessoas especializadas que vão conseguir suprir essa demanda a tempo, né? Porque não adianta ter um monte de árvore e não ter lenhador, né? Então, tudo isso também tem ligado. Então, assim, você conseguiria fazer a boa parte do trabalho ali, mas às vezes seria muito melhor você ter uma região mais centralizada, você ter logística mesmo, né? Você ter uma logística pensada. E isso só começa a acontecer mesmo no fim da Era Viking, pelo menos nos países escandinavos, né? No final da Era Ah, Viking que isso sim. começa a acontecer. E muitas vezes, né, uma coisa que sempre teve, continuou tendo durante toda a Idade Média, né, antes da Era Viking e depois da Era Viking, é comércio de não necessariamente minério, mas de ferro, né? Então você já compra o ferro, já compra o aço, já compra lâminas prontas, né? As melhores lâminas desse período, né? Pelo menos no começo do período viking, são lâminas carolingias, né? Que são, dos francos. Depois você vai Ah, ter também sim. importação de outros lugares. Então, assim, você já compra o trabalho pronto, ou então, pelo menos, lingotes de ferro, não minério, né? Porque transportar minério também não compensa, porque ocupa muito espaço, né? E pesa. Ah, Então, por exemplo, ó, só para você ter uma noção, né? uhum. Hoje, é que depende muito do minério que você está usando, depende muito da fornalha que você usa, do tipo de soprador, essas coisas, né? Mas assim, hoje, quando eu vou fazer aço a partir de minério de ferro, eu uso cerca de 15 quilos de minério para dar uma espada de 1 quilo, sabe? Uau. Porque você vai perdendo muito material no processo, tem muita escória que você arranca desse minério. Então, pensa só, 15 quilos ocupando, sei lá, não sei quantos barris de... 15 quilos não, né? 15 quilos ocupa pouco, mas você vai ter que encher vários barris para colocar num navio, para transportar isso de terra, sabe? Sempre que você vai ter lugar. Então, não compensa, né? Então, você já pagava direto uma espada, né? Comprava uma lâmina pronta e você só montava ela localmente, né? Que isso que era feito Ah, na maioria das... entendi. Entendi. Eu achava que tudo era montado no específico só que não, você recebe algumas coisas também para você montar a Sim, espada. Ah, tá, bem interessante isso. E por que que teve tanta essa preferência por esse modelo carolígeno, né? Inclusive, ele ficou muito popular, né? Na Era Viking, o que mais se fala das espadas é o modelo carolígeno. Por que que esse modelo se popularizou tanto no período? não é necessariamente... É que assim, primeiro, né? A gente fala tudo de espadas vikings, né? Falando de espadas especificamente, né? Quando a gente Uhum. fala espada viking, a gente não está falando que são espadas que foram inventadas ou usadas só pelo viking, né? A gente fala espadas vikings por, sabe, acaso acadêmico do final do século XIX, começo do século XX, que popularizou o termo. Mas não foram eles que inventaram o tipo de espada, né? E não foram os Ah, únicos usuários. A Europa inteira tinha vamos dizer assim, uma cultura material em termos de armamento muito parecida. Quando a gente fala das espadas que os carolinhos usavam, é porque você já tinha ali
né, desde do comecinho da Era Viking, né, que o Carlos Magno forma o Império Carolíngio dele, né, e já tinha uma infraestrutura anterior a isso, né. Então, junta tudo isso que eu estava falando, de você ter uma infraestrutura, você tem logística, você tem um território, então você consegue pegar materiais bons, né, de lugares bons e a um custo bom, sabe? Tudo dentro do mesmo território, com relativa segurança para essas viagens, né? Então você vai ter um desenvolvimento tecnológico, vamos dizer assim, naturalmente melhor, né? Porque você tem tudo meio que a favor ali, né? Você não tem, por mais que, claro, você tinha reinos brigando, você tinha condados brigando, você tinha essas coisas todas, mas ainda assim a coisa funciona melhor do que, por exemplo, na Suécia, que uma parte era Suécia, outra parte era Gotlândia, outra parte era Dinamarca, sabe? E tá sempre, sabe, você não tem uma unidade ali. E você tem imposto em cada porto que você para, né? O negócio vai ficando cada vez mais caro. No Império Carolíngio você já tem uma facilidade. Junta a isso uma tradição que já é mais antiga, né? Como eu falei, você tem região de Solingen, por exemplo, os romanos já estavam ali fazendo lâminas, né? Usando aquele minério. Uhum. E você também tem uma questão de rota fluvial muito fácil ali. A maior parte das lâminas carolíngias que a gente costuma falar, elas vêm de uma região ali do Rio Reno, né? Então, você tem uma rota fluvial que facilita muito o comércio para essa área, comércio interno mesmo. E um outro ponto que você tem mosteiros, né? E mosteiros eram como se fossem fábricas, né? Nesse período da Idade Média. Tanto que até hoje, né? O pessoal fala dessa cerveja trapistas e tal, né? Você tem mosteiros especializados em fazer cada coisa, né? Tipo, um mosteiro que só faz cerveja, um mosteiro que só faz lâmina, um mosteiro que só faz armadura. Nossa, que legal. Então, Não assim, sabia que mosteiros faziam esse tipo faziam. de armamento. Então, Curioso. eles eram como se fosse as empresas da época, né? As fábricas, mas tem uma outra vantagem que é como se fosse mais uma multinacional também. Que, em teoria, todos eles respondem a um papa só, né? Então, por mais que eles tenham políticas diferentes e ligas entre mosteiros também, né? De interesses econômicos e tudo mais, você tem um intercâmbio muito grande de monges que saem de um lugar e vão para o outro, sabe? Se troca e tudo mais. Então, assim, junta tudo isso e você tem um lugar que está sempre em guerra com vizinhos, né? E mesmo guerras internas, você vai fabricar boas armas, né? Você precisa disso, né? Vira uma necessidade e uma forma também de você movimentar a economia do lugar, né? Porque esses moteiros não trabalhavam de graça, né? Eles vendiam essas armas para os nobres locais. E tem que lembrar também que quem estava no topo da cabeça desses mosteiros, né? Quem eram os abades ou eu não sei os outros cargos ali, né? Mas essas pessoas, os que administravam esses mosteiros, eles não eram um Zé qualquer, né? Eles eram geralmente, tipo, primos, parentes desses nobres. Eles eram aristocrática, né? Então, por exemplo, se eu tenho um mosteiro que costuma fazer armas e, de repente, meu primo é sei lá, o duque, sabe? Uma coisa desse tipo, Uhum. eu vou fornecer armas para ele em troca de várias invenções que eu posso ter, sabe? E várias facilidades que eu vou ter nesse mosteiro, nessa minha região. Eu tenho mais terra para plantar e tudo mais, sabe? Então a coisa é muito mais complicada, assim. Não é só fazer arma. Por que os carolíngios, os francos faziam armas boas? É porque você tem várias coisas acontecendo, né? Não é só porque, um cara inventou. Não, é porque você tem uma rede de conexões e um contexto muito complicado ali, né? Que favorece a isso. E não tanto em outros Tá lugares, certo. né? Tá certo, entendi agora. E o que é interessante dessa análise que você estava fazendo é que, tipo assim, você falou que as espadas carolinas elas vieram com todo esse contexto, né, de poder ter essa transação entre, então, são várias culturas, mas, assim, qual foi a espada que foi, assim, digamos assim, eu sei que deve ter várias, mas uma que tenha sido a base inicial para que os vikings pudessem criar o seu próprio modelo, vamos dizer assim. Qual foi, tem alguma espada específica para ele que foi a principal?
Porque, assim, na verdade, não é que eles criaram o próprio modelo, né? Que nem eu disse antes, não existem duas espadas sim. iguais, né? Uhum. Elas são parecidas, elas são... Da mesma forma que quando você olha um carro, né? Um sedã é um sedã, mas existem milhares de sedãs, sabe? Uhum. Mas ele não é um SUV, sabe? Então, assim, se você for parar para pensar em espadas, elas são mais ou menos assim, sabe? Elas pertencem a um determinado tipo, mas elas são diferentes entre si. E uma inspira a outra. Por exemplo, se de repente eu vou numa incursão, então eu faço comércio com algum lugar, eu consigo pegar uma espada, de repente eu uso essa espada e falo, nossa, essa espada aqui é realmente muito boa. Eu vou chegar para um ferreiro, né, se eu, por exemplo, for um rei ou um aristocrata local, eu vou chegar para um ferreiro que saiba fazer espada, que também não é, vou chegar para um ferreiro, não. Tem que ser um ferreiro que saiba fazer espadas, né? E eu Uhum. vou falar assim, olha, eu quero uma espada desse jeito. Esse ferreiro vai olhar e falar, pô, assim ele, mas eu quero, sei lá, 2 dedos maior, sabe? Porque eu sou mais alto, então eu quero um pouquinho diferente aqui e ali. Esse ferreiro vai fazer, né? Ele vai tentar fazer aquela coisa igual. Porque aquilo ali é bom, sabe? Porque a pessoa que usa aquilo provou que aquela arma é boa, né? E como que você prova isso? Depende de como que é o campo de batalha, como que são as lutas que são travadas, né? Você vai fazer armas que atendam às suas necessidades, né? Não é, eu gosto que a espada tenha uma guarda muito longa e, sei lá, que ela seja mais leve. Mas ela vai servir para aquele campo de batalha, para aquela situação, o contexto que ela vai estar enfrentando? Não, não vai. Então você não vai fazer isso, né? E como a forma de combate desse período costumava ser mais ou menos uniforme, você tem, geralmente, né? É uma espada numa mão, um escudo redondo na outra, né? As duas coisas funcionam como arma. Na maior parte das vezes, as expedições são a pé, não são a cavalo, porque também volta naquela questão econômica, política, social. Para você criar cavalos e treinar eles para a guerra, você precisa de uma infraestrutura que te permita, né? Então, assim, você vai ter modelos de combate que são mais ou menos parecidos. Então, as armas acabam sendo mais ou menos parecidas também. É claro que você vai ter diferenças locais, regionais, tudo mais. Só que essas diferenças, muitas vezes, elas acabam sendo mais estéticas, né? Por exemplo, ó, tem duas espadas aqui. Deixa eu só... Por exemplo, isso daqui. Esse tipo Nossa, que de... linda. Então, esse tipo de empunhadura aqui é uma coisa que surge no final da Era Viking. E aí tem essa outra, que é uma coisa mais do começo da Era Viking, né? Então você tem essas Uhum. diferenças. As lâminas, elas têm algumas diferenças, porque você vai tendo algumas transformações pequenas nesses campos de batalha, até que assim, no final da Era Viking é muito diferente o campo de batalha do que seria no começo, né? Então você tem realidades diferentes, você precisa de armas diferentes, né? Que vão ter respostas diferentes para o seu problema, porque elas são ferramentas, né? Então você fazia as armas meio que um pouco do gosto pessoal, um pouco de estética regional, né? E um pouco também, muito mais na questão de uso, de funcionalidade. Então, você vai mesclando todo esse tipo de coisa. Agora, de onde que essas armas vieram, como começaram, as espadas da, da Era Viking, né? Elas são, vamos dizer assim, descendentes do que a gente chama hoje de espata, né? São espadas as espadas romanas, né, dos legionários romanos, não os gládios, né, eu digo as espadas longas de alguns legionários e da cavalaria romana também, elas são as ancestrais dessas espadas, né? E daí, como o tipo de luta muda, elas vão se transformando ao longo do tempo e entre a queda do Império Romano e o começo da Era Viking, né, tem aí uns 400, 300, 400 anos, tem muitas transformações acontecendo nessas armas. Você tem um tipo de espada ainda, né, que a gente não chama de espada viking, porque ela é bem diferente, mas ela também não é uma espada romana, você tem uma espada intermediária ali. E logo em seguida você tem essas espadas da Era Viking que começam a se desenvolver de uma forma
quase que independente. Elas deixam esses estilos anteriores para trás e elas também vão transformando. A cada 50 anos, se você for olhar, você tem uma diferença muito grande acontecendo. Mas é claro que você também vai ter armas que estão ali em serviço por mais de 100 anos, talvez, né? Então, essas coisas estão convivendo juntas, sabe? Ah, tá certo. Então, uma coisa acaba influenciando as outras. Ah, bem interessante isso, que realmente a gente tem a noção de que, apesar de ter essa influência da espada calista, há uma rede muito maior, na verdade, Sim, da compreensão das espadas. Agora eu vejo sim. que tem muito mais inspiração além, até envolve Roma, envolve realmente uma coisa muito, muito mais ampla. Isso é bem Sim. interessante. E, atualmente, como que é feita essas espadas, Vini? Você que produz, como é que é a produção atual de quem faz hoje em dia? Olha, depende bastante da pessoa, né? Porque cada assim, é uma profissão que não deveria mais existir na prática, né? Porque a gente tem fábrica para isso. Tá? Então, cada pessoa vai fazendo, também direcionado para o público que essa pessoa tem, né? Direcionado também para o orçamento dessa clientela, porque isso muda muito, né? E direcionado nas habilidades que cada um tem, e nas necessidades que também cada um tem. Por exemplo, quando eu vou fazer algumas lâminas, ó, eu estou trabalhando agora, né? Essa lâmina aqui é uma chapa de aço que eu corto, né? E daí eu vou lixando ela, esmerilhando ela, até ela ficar no formato de uma espada, né? Uhum. Então ela é feita de um aço só e ela é feita para ser dessa forma. Em compensação, só um segundinho, deixa eu pegar. Fica à vontade. Tem uma aqui que está com defeito, e o defeito é bom para mostrar. Essa aqui é uma que deu errado. Não acho que vai dar para ver direito. Dá para ver que tem um desenho na lâmina? Não sei se está dando para ver. Dá para ver que tem um leve desenho nela, é. Eu consigo ver um pouco desse desenho. Então, essa daqui eu pego barras de metais, embora essa aqui ainda uso aço moderno, né? Eu compro aço, corto vários pedaços de aço. A gente faz um processo que a gente chama de caldeamento, né? Que é quando você esquenta o aço até uma temperatura que ele quase que derrete. Ele ainda está costa um e muda e derrete só de novo, né? Vini, volta só um pouquinho que travou E o aí, vídeo. tá. Então, esse é um processo que a gente chama de caldeamento, né? A gente esquenta esse material até uma temperatura que ele chega próximo do ponto de fusão, mas ele ainda está sólido. E quando você bate um no outro, ele acaba grudando. Ele vira uma coisa só. Né? São metais diferentes que viram uma coisa só. São aços diferentes. Né? E isso vai fazer com que você consiga manipular desenhos ou então manipular regiões diferentes. As espadas do período, muitas delas, o começo do período viking, a maioria são feitas dessa forma. Né? Você usa aços diferentes para você ter padrões, desenhos na lâmina. Né? Essa aqui, por exemplo, ó, aqui talvez dê para ver que ela rachou. Né? Dá Ah, para ver a sim, tô rachadura aqui no meio. vendo. Enquanto eu forjava, ela abriu. Porque esse caldeamento, às vezes, ele pode dar algum problema se você não tiver na temperatura certa, se você bater com muita força. Uhum. Então, essa aqui é uma espada que, por exemplo, é uma espada que eu nunca vou terminar, né? Talvez eu recicle e faça uma lança com ela, não sei. Legal, Mas, para não perder, né? Porque vai muito trabalho. verdade. Isso aqui é forjado. Então, eu faço esse material, eu torço ele, faço padrões diferentes, monto de novo, caldeio, estico, e daí eu forjo o formato da espada. Eu já cheguei a fazer exatamente isso com aços que eu mesmo fiz a partir de minério de ferro. Né? Então, assim, são níveis de trabalho diferentes, assim, sabe? Porque uma dessas daqui, que eu só comi o aço até ficar do formato de uma espada, o valor de uma espada dessa é muito mais baixo do que o valor de uma dessas, né? E é muito mais baixo do que o valor
que uma que eu faça o aço em casa. Mesmo que a que eu faça o aço em casa seja pior do que essa, né? Então, assim, depende muito do público, para quem que eu estou vendendo essa lâmina. Tem pessoas que só fazem espadas dessa forma que eu falei primeiro, né? Que corta uma chapa e vai dando formato nela. E não tem nada de errado com isso, né? Mas eu quero dizer no sentido de como tem um valor mais baixo, essa pessoa talvez consiga vender para um público mais amplo, né? Depende do uso também. Se a pessoa quer só cortar o aço, se ela não quer ter uma peça, vamos dizer assim, não 100% histórica, porque foi feita hoje, mas uma peça mais historicamente fiel às originais, né? Ela vai estar pegando um tipo de trabalho. Se ela quer uma espada que sinta como uma espada, que haja como uma espada e que, sabe, funcione, só que não seja feita dessa outra forma, é um outro tipo de trabalho. Então, depende muito do ferreiro, né? Tem ferreiros que só fazem através do minério, pegando minério, fazendo isso. Tem alguns ferreiros que só fazem isso. E tem outros que só fazem por desbaste, que a gente chama, né? Que é esse comer o metal. Então, assim, como que a gente faz as espadas hoje? De tantas formas quanto for possível. Tá certo. Muito interessante, assim, o seu trabalho, eu gostei bastante de ver, bem bonita, assim, as espadas, eu sou apaixonada por essas artes que você faz. E, assim, atualmente você produz também a faca e os elmos, né? Como é que você faz a produção também desses materiais? Começou também essa questão do elmo e das facas. Na questão das armaduras, normalmente eu compro chapas, né? Aí eu corto as chapas. Tirando as ferramentas usadas, as técnicas são mais ou menos as mesmas, né? Por exemplo, alguém naquele período ia comprar não, né? Ia ter acesso ou comprando talvez, né? Ou ganhando de um senhor para trabalhar numa peça para ele, alguma coisa assim. Ele pegaria essa peça, esticaria numa chapa e daí começaria a trabalhar num elmo, né? Eu compro uma chapa já pronta e daí eu começo a trabalhar no elmo, né? Então é um pouco diferente, mas eu pulo uma etapa. E daí eu compro essa chapa e eu forjo os elmos. Geralmente trabalho mais com peças a fio do que a quente. Em alguns tipos de elmo eu uso solda elétrica, né? Que coisas modernas, facilidades. De novo, por uma questão de valor, né? Se eu fosse fazer um elmo com os materiais de época, com as técnicas de época, eu levaria pelo menos umas 15 vezes mais tempo, eu acho, do que, Verdade. entendeu? E como a maior parte do valor tá no tempo de trabalho e não no material em si, então já dá para imaginar como que fica a diferença de preço entre as peças, né? E assim, para a maioria das pessoas não faz diferença, né? Então, esse tipo de armadura eu acabo fazendo com materiais modernos, com técnicas modernas, desde que ele se pareça histórico, né? Porque no final ele vai acabar aparecendo. Visualmente, assim, vai ser a mesma coisa. Na questão das facas, já compensa muito mais eu fazer mais facas com materiais. Minha cachorra aqui. Com materiais históricos do que espadas ou armaduras. Porque facas, por exemplo, uma faca pesa 200 gramas de ferro ali, quando muito, né? Então, eu consigo trabalhar esse material muito mais fácil, eu consigo explicar esse material muito mais fácil, porque ele explica muito mais rápido, né? Ele vai ter menos chance de dar problema, né? Então, eu costumo fazer as facas mais por forjamento do que por desbaste, embora eu faça algumas facas de desbaste, quando eu quero realmente fazer muitas iguais, né? E eu faço também facas com materiais históricos e tudo mais. Eu tenho alguns vídeos que eu já fiz para um pessoal justamente para mostrar como que esse processo é feito. Enfim, né? De repente eu posso te mandar alguma coisa, mas aí sim dá para fazer uma coisa muito mais próxima de como era antigamente, porque é muito menos trabalho, né? Com uma faca, sei lá, uma faca de 10 centímetros de comprimento de lâmina, né? É um material que dá para fazer muito fácil, né? Diferente de uma espada.
Bem interessante. Então, os materiais realmente têm uma forma toda de ser feita e tal. Estava até reparando ali no elmo ali atrás, muito bonito também. Ele tem todo um acabamento, né, de ser feito. Olha, isso é bem interessante. Ele é Wendel? Isso. Esse elmo aqui é um elmo do século VII, se eu não me engano. Tem que lembrar agora. Porque assim, você tem elmos desse tipo entre o século VI e até o começo do século VIII, né? Parecidos, assim. Mas esse aqui é mais do Tá século certo. VII mesmo. Ele não é nenhum original, assim, mas ele é inspirado em vários separados, né? Então não é um elmo viking, como as pessoas às vezes acham que é. Uhum. E tá aí 100 anos antes da era viking, pelo menos. E ele é feito com... Esse aqui, na verdade, era um outro elmo que eu reformei para ficar um elmo assim. Esse aqui é um elmo meu mesmo. Só que ele tem algumas diferenças de como deveria ter sido, né? Como eu pretendia lutar com ele, essa parte aqui é de ferro e não essa tira aqui, né? E não de bronze. Tem algumas peças que eu não fiz fundida, né? Porque eu não trabalho muito com fundição de metais não ferrosos, assim, né? Então são peças que são amassadas e não fundidas. Então tem algumas diferenças de como seria um original, mas num geral ele está bastante próximo. Tá certo. Bem interessante, muito bonito, muito bem feito. Obrigado. Assim, bem realmente parece algo histórico mesmo, saído mesmo do período. A gente está E está vendo enferrujado, elemento. né? É verdade. Ainda Ele já lembra está mais bem ainda do enferrujado. material arqueológico. Assim que foi encontrado em um túmulo mesmo, de um guerreiro, e parou aí na sua Né? casa. Pois é, e Vini, duas curiosidades também sobre o período que eu tinha muito sobre a Era Viking. Quanto que custava um armamento desse? Se todo mundo tinha acesso a esse armamento, de certa forma? E quais são os tipos de materiais que você utiliza para estudar, para recriar essas peças? Tá. Varia muito o valor disso na época. E a gente também não tem muito como ter certeza. Tem uma saga, eu não lembro agora qual saga que é, vou ter que checar depois, em que um rei dá de presente, um rei ou um chefe, não lembro agora, ele dá de presente para um dos personagens da saga uma espada com um cabo. É que assim, a tradução fica um pouco confusa. Não dá para saber se o cabo é feito com ouro, se o cabo tem ouro no cabo, ou se o cabo só vale aquele valor em ouro. Mas ele valia, acho que coisa de 4 marcos de ouro, né? Que valeria essa espada, ou que valeria o cabo dessa espada. Então fica um pouco confuso. Vamos imaginar que fosse o valor da espada, né? Uhum. Isso, na época, pelo menos no século XII ou XIII, né? Começo do século XIII, final do século XII, também tem que ver quando que essa saga foi escrita, né? Que é nessa época, depois da Era Viking. Falando de um evento da Era Viking, então a gente não sabe como que a inflação funcionaria nessa época, sabe? Essa espada custaria Sim, cerca de 4 entendi. vacas leiteiras, né? Não, 4 ou 16? Não, acho que são 16 vacas. É, confundi. Acho que são 16 vacas leiteiras. Uma vez eu fiz por curiosidade, justamente por causa dessa pergunta, já me fizeram várias vezes. Perfeito. Então, assim, pensa, 16 vacas leiteiras, sabe? Se você tivesse Nossa. tudo isso, você não morre de fome, sabe? Uhum. Você passa, você e sua família, a sua vida vão estar, se não for uma família muito grande, né? Você está lá com a alimentação garantida. Então era uma espada muito cara. Mas, de novo, foi um Uhum. rei que deu essa espada para um cara. Então, não é uma espada qualquer, né? Mas a Se não gente. me engano, foi para um escaldo, né? Se não me engano, na Ah, saga. eu não lembro Eu agora. não consigo lembrar, mas se não me engano, porque tem uma espada que foi dada a um escaldo, uma das sagas. Eu não lembro se. Não é a do Egil Scalagrimison, eu acho. Eu não consigo lembrar. Oi, desculpa, caiu aqui? Voltou? Oi, voltou? Ah, tá. Eu fui caiu aqui. Tá. Eu Eu acho, não- se eu não me engano, acho que é na Lux de La Salle. Eu acho. Tem que dar Tá. uma.
Eu tenho que dar uma outra checada, mas eu acho que é no Lago de la Salle. Uhum. Então, assim, a gente sabe que espadas eram caras, né? Em teoria, não era qualquer um que iria ter uma arma dessas, mesmo porque quem fosse ter iria precisar disso, provavelmente, sabe? Seriam profissionais, guerreiros profissionais ou pessoas que realmente fossem depender dessas armas de alguma maneira, né? Ou que herdaram essas lâminas de alguém que foi um guerreiro profissional, coisas do gênero. A gente sabe que essas armas não Uhum. eram baratas, né? Por outro lado, a gente tem muito achado de espadas. O que também, assim, elas também não eram tão raras quanto a gente pode pensar. Elas não eram como, por exemplo, as espadas começaram a ser lá pelo final da Idade Média, em que qualquer soldado iria ganhar uma espada como parte do equipamento militar, ou então, no período romano, que também o soldado ganhava como parte do equipamento militar. Ela valia mais Uhum. do que isso. Agora, o quanto mais, a gente não sabe exatamente, né? Talvez cada espada valesse uma coisa diferente. É muito interessante que, se você for ver, na Noruega é o lugar onde a gente mais tem achados de espada. São, acho que, tipo, mais de 2.000 espadas desse período que a gente tem hoje. Uau. Isso das que a gente já encontrou, né? Levando em conta que Ainda são deve ter 1.000 mais. anos. Entendeu? A Noruega é o lugar que mais tem. O solo ajuda, o tipo de rito funerário ajuda. Então, a gente tem mais de 2.000 espadas nesse período. Tem algumas espadas que são claramente, vamos dizer assim, pobres, sabe? Mesmo assim, são boas armas, são armas bem feitas, na medida possível e tudo mais. Mesmo que elas sejam ruins em termos, né? Se você for comparar tecnologicamente falando, tecnicamente falando, elas podem até ser ruins, mas elas serviam exatamente o propósito delas, né? E tem armas que são realmente mais pobres e tem outras que são realmente enfeitadas com todo tipo de coisa que você pode imaginar, sabe? Tem espadas, Uhum. mesmo no período viking, no começo do período viking, que ainda tem decoração com pedra preciosa, sabe? É No, isso na, que eu queria saber, se isso também influencia o manejo da espada, por exemplo, você colocar essas inscrições nelas, ou o detalhamento, se acaba fazendo com que a espada perca um pouco da funcionalidade em campo de batalha. não, Não. não. O que acontece é que ela vai ser danificada mais fácil, Ah, né? Esse tipo de decoração está sujeito a sair. Mas muitas espadas também, elas não eram feitas para serem realmente usadas, né? Elas eram feitas para serem mostradas, muitas vezes, né? uhum, Era como, caso você não fosse um rei, caso você fosse um súdito, um rei, um homem do secto principal ali, do secto pessoal desse rei, uhum. você provavelmente usaria uma espada também como uma forma de distinção, sabe? Igual um distintivo de polícia hoje, né? Que você Ah, mostra, sim. que as pessoas sabem que você Uma é. demonstração de poder, seria. Isso. É uma Ah, forma de você mostrar poder, status, né? uhum. Algumas armas, mas assim, elas ainda funcionavam. Se você precisasse se defender com ela ia funcionar normal. Mas claro, se alguém batesse, sabe, demais com ela, alguma decoração dela podia sair. Isso acontece. A gente tem muita espada danificada do período, sabe? E tem danos que foram feitos na época, não depois, né? Mas, então assim, essas espadas são objetos caros, mas não são objetos tão caros assim. Pensa num carro, não um carro popular, mas um carro, uma categoria acima de um carro popular, sabe? Hoje em dia, Sim. é uma coisa relativamente comum, a gente sabe que está por aí e tudo mais, mas não é todo mundo que tem condições de ter. Né? Mesmo um carro popular hoje em dia também não é. Mas Uhum. pensa nessa categoria um pouco mais acima, porque você tem outras armas do período que também faziam serviço, né? Caso você precisasse. Tinha machado, tinha lança, tinha todo tipo de implemento que pessoas que não tivessem condições de ter espadas iriam usar. Mas quem fosse ter uma espada, provavelmente usaria uma espada, não era o grosso da população. Um fazendeiro jamais teria uma espada, né? A menos que, sei lá, o bisavô dele servisse o rei e ficou passando, sabe, por algum saudosismo familiar. Mas muito provavelmente esse cara iria entregar essa espada para alguém para não ter nenhum problema depois, sabe? E Penhorar iria ela, cuidar. no caso? Hã? Penhorar ela, no caso? Ou algo assim. Então, provavelmente.
se você é um fazendeiro, numa época que você não tem tanta segurança, vamos dizer assim, alguém tentaria levar essa arma de você, né? É como se fosse alguém querendo levar seu carro, né? E você não tem garagem e o carro tá com a chave, sabe? Ah, sim, entendi. Entendi. Então, assim, poderia ser que outras pessoas de status social um pouco mais baixo, né? Vamos falar assim, do período, né? Tivesse acesso a uma, mas isso era a exceção, né? Espadas não são armas do, sei lá, sabe, da população comum, né? Ela era uma arma Entendi. especializada, de um guerreiro especializado, né? Ah, tá. E a outra pergunta, qual que foi mesmo? Deixa eu até lembrar aqui também. Até me perdi. Você Era fez duas? sobre a questão dos valores, né? Isso. E se. Acho que foi tudo que eu perguntei sobre a questão do se elas poderiam ser dadas a qualquer pessoa, né? Por exemplo, se alguma pessoa poderia ter esse tipo de armamento. Uhum. E também acho que era qual as regiões também que essas espadas elas foram até mais encontradas. Você até acabou respondendo, que era Ah, sim. a região da Noruega. É. E atualmente, quanto que está Ah, como custando o escudo também, você tinha perguntado. isso, o escudo? Não, você tinha falado como que eu chego a estudar, né, esse material. Como que você chegou a estudar? É, Escudo já. é, Olha, talvez você foi para outro lugar. não, vai lembrando as coisas aos poucos. Uhum, Só um adendo em questão do valor das espadas, né? uhum. Normalmente também era meio que esperado socialmente que um rei ou um chefe regional, um aristocrata local ali, ele armasse os seus homens. Isso também era esperado. Não os homens, por exemplo, eu vou sair numa expedição e vou armar todo mundo. Não, mas assim, o séquito pessoal dele é esperado que ele arme a guarda pessoal desse cara, né? Então, a gente pode imaginar que a grande maioria das espadas não eram compradas também, tá? Elas, apesar desse valor todo, provavelmente não era uma coisa que você ia lá e, olha, toma tanto dinheiro e dá essa espada. Não era bem assim que funcionava, né? Muito provavelmente um rei ou um chefe regional ia chegar para o ferreiro que ele sabe o que faz, ia mandar esse cara fazer em troca de esse cara poder viver na região dele, ter o conforto que ele tem, porque os caras que faziam espadas não eram ferreiro comum. Ah, tá. Então, é, era como se fosse uma indústria militar ali, sabe? Você não vai deixar isso aberto para qualquer um ir lá e fazer. Uhum. Tem que controlar essas pessoas. Né? Ah, sim. Fora que é uma coisa sagrada, né? Um mundo odínico, aquela coisa da guerra, né? De certa forma. Assim, tem gente que fala disso, tem alguns historiadores da religião que falam disso hoje, mas ao mesmo tempo tem gente que descarta muito essa hipótese, não descarta tanto, né? Às vezes tem um valor meio cerimonial, isso, mas na prática é questão de pessoas sobrevivendo ao dia a dia, sabe? Às vezes talvez tivesse uma superstição sobre isso, mas eu não sei o quanto que na prática isso realmente se aplica, né? Ah, Tem tá muita certo. gente que meio que geralmente arqueólogo, né? Muito arqueólogo costuma desconsiderar um pouco essa visão, né? Enquanto muito historiador costuma considerar mais, né? Então Hum. tem uma, mas depende também da linha de cada arqueólogo, cada historiador, né? Mas, geralmente Ah, historiador da tá. religião costuma ver mais essa ligação. Então, Hum. mas assim, né? É um pessoal que está estudando há muito tempo, então eles devem saber o que falam, né? Mais do que eu. Não, eu como historiadora, às vezes eu mesmo tenho um pouco dessa visão, né? De achar que por ser esse mundo muito ligado a essa questão do culto ao Odin, do ferreiro também ter um seu alto valor por ele estar fazendo um armamento, né? Às vezes ele está fazendo uma lança, uma faca, está fazendo uma espada, e ter aquele caráter também de ser um armamento sagrado, né? Você vai para a batalha, você vai com toda aquela perspectiva, né? No caso. Mas aí a gente volta àquele ponto, né? Ah, sim. Muitos produtores eram cristãos, né? Bem lembrado, verdade. Então,
essa relação fica um pouco complicada, né? Talvez, se você for ver umas áreas mais específicas, eu acho que isso talvez acontecesse, mas, de modo geral, no período, né, você tem aproximações de paganismo muito diferentes de cada lugar também. Então, não sei, né? Aqui, Não tem problema. Pode, porque eu pode. acabo, é, mas eu não sei, porque assim, eu acabo estudando Uhum. mais por arqueólogos e não tanto por historiadores, nesse caso, né? Ah, tá certo. Tá Eu acabo certo. sabendo mais do que os arqueólogos estão falando dos historiadores, né? Então, e arqueólogo, tipo, fala, é muito mais, meio irônico dizer isso, é óbvio, mas é muito mais materialista nesse sentido, né? Uhum. Porque está lidando com cultura material, né? E não necessariamente com fonte escrita, com fonte iconográfica, essas coisas, né? Mas você mexe também com iconografia, mas, enfim, enfim. Uhum. Mas o ponto nisso é que, assim, mas aí por exemplo, tem pontos escritos, mitos, no caso, né? Que corrobora um pouco essa ideia, né? A ideia do Volundr, que foi preso, né? Para fabricar objetos fantásticos para uma pessoa específica, assim, sabe? Uhum. Isso tem um pouco de ligação com a realidade, porque um ferreiro que fizesse armas muito boas, ele não seria necessariamente preso, né? Feito um prisioneiro por um rei, mas ele iria com certeza ser cercado por esse rei para ele não ficar fabricando essas armas boas para um inimigo, né? Uhum. E aí tem essa aproximação mesmo. Mas no momento em que você garante que esse cara está fazendo suas armas, né? Você dá um certo conforto para a vida de vida para esse cara, né? Esse cara vai ter proteção, esse cara vai ter as coisas que ele precisa para a vida, sabe? E em troca você vai ter armas que você vai armar os seus homens mais fiéis, né? Os homens mais leais. Uhum. Ali. Você vai dar um bom armamento para os seus soldados mais próximos, né? Não necessariamente para todos, porque também você precisaria de muita gente fabricando. E, bom, enfim, é só mais um Uhum. adendo, né? Que era essa questão de Sim, sim, você não importantíssimo. comprava necessariamente as espadas, você ganhava ela daquele senhor que te banca, né? E aí, nessa questão do estudo, meio que falando, né? Eu acabo lendo mais arqueólogos Uhum. mesmo do que historiadores, mesmo porque, assim, é legal ler historiadores falando, porque você vai ter uma noção disso tudo que eu estava falando antes, de contexto, de relações sociais, políticas, culturais, e como que isso, e você consegue pescar como que isso está afetando a produção material, né? Uhum. Porque materialidade também, ela não nasce do vácuo, né? Ela tem determinantes ali para poder existir, e são essas relações humanas, né? E isso Uhum. a história preenche essas dúvidas, né? Mas no caso de estudo mesmo, acabo lendo mais arqueólogos, né? Então, por exemplo, para estudos de espada, hoje em dia, atualmente, uma pessoa que realmente reproduz bastante e tal, eu acho que ele é ucraniano, se eu não me engano, que é o Fyodor Androshuk. Já Ele, ouvi falar. então, Ele é ele, muito bom. sim, sim, ele é muito bom e ele tem uma visão que, pelo menos do meu ponto de vista, assim, enriquece muito esse tipo de debate, porque tem muita gente, porque assim, né, em 91 a gente ainda tinha a União Soviética, sabe? Então você tinha produções acadêmicas muito ilhadas, né? Você tinha o Uhum. Ocidente, você tinha a União Soviética, eles produziam coisas que não se dialogavam, né? E gerava isso gera um problema muito grande no estudo, né? Porque, pô, você tem um campo, sabe, de toda a arqueologia russa, por exemplo, você não tinha acesso, né? Uhum. E aí você tem toda a arqueologia ocidental que o outro lado não tinha acesso. E aí você pega a maioria desses grandes autores que a gente considera hoje, que produziram muito durante o século XX, né? Sobre espadas desse período, né? Eles produziram em uma época de Guerra Fria, né? Uhum.
E isso acaba deixando o estudo um pouco debilitado, né? Por exemplo, tem um autor que foi muito bom, que é o Alfred Geibel, que escreveu em alemão, tudo, né? E ele publicou, se não me engano, em 92, 91, 92. Significa que você está fazendo mestrado, você sabe então que a pessoa estava escrevendo isso muito antes, né? O Verdade. Mundo Berlim cai em 89, sabe? E ele faz um apanhado só da Alemanha ocidental, né? Ele faz toda uma tipologia, todo um estudo de mais de 500 espadas e tudo mais, de um lado da Alemanha. Então não é nem o contexto alemão inteiro, é um contexto de metade da Alemanha. E esse cara ainda é muito referenciado, muito estudado. E o pessoal que resolve atualizar isso, às vezes é um pouco criticado. Pô, como assim? Você acha que você pode melhorar o guide, né? Ou então melhorar o Oakeshott, que são espadas um pouco mais tardias, né? E aí você tem alguns historiadores, ou alguns arqueólogos, desculpa, como, por exemplo, o Androshuk, né? Que ele foi criado com lendo produção, começando a ler produção, principalmente mais orientalizada sobre isso, e ele teve essa visão e, de repente, ele tem acesso a todo o material ocidental e ele mistura os dois ali, essas duas referências. Ele não perde de vista que a gente tem que estudar o máximo que dá ali, né? E não Legal. ficar preso no mesmo autor. Tanto que ele atualiza um dos autores que é o mais clássico para de espadas do período Viking, que é o Ian Peterson. Ele atualiza bastante o Peterson, né? E ele fala, olha, eu acho que o Peterson está errado aqui, aqui e ali, né? O tempo inteiro. E é Tá. Já ia necessário. perguntar se você conhece o Ian Pierce também, o do Swords of the Viking Age. Sim, sim. Então, o Pierce um outro cara que eu acho que é um pouco complicado, justamente por isso. Se você for ver, ele vê praticamente só material ocidental. E é uma barreira geográfica ali que nesse período não existia, né? No período da Era Viking, né? Não faz sentido você dividir dessa forma, né? Porque você tinha essa troca. Então, assim, tem que ler gente como o Ian Pierce, como o Ian Peterson, por exemplo, apesar do... E assim, o Peterson é um cara que eu acho que é realmente legal, quem for começar a estudar tem que ler o Peterson. Eu gosto muito dele também. Então, porque assim, por mais que ele tenha publicado há mais de 100 anos, o trabalho dele ainda é muito atual, né, em termos dessas espadas. E também porque se você for ler ele direitinho, você vê que ele não fala, olha, é isso, isso e isso. Não, ele fala meio que ele se dá margem aos próprios erros, né? E só que a pessoa tem que entender um pouco disso. Né? A pessoa também tem que ler com esse entendimento também de quando que esses caras escreveram, que é outra complicação. Né? Você também não pode ler arqueologia dura, sabe? Tem que entender o contexto que ela foi produzida. Entendi. Tinha, né? Ele já faleceu. Um arqueólogo russo que é o Khrushchev. E ele é um dos caras que mais produziu sobre arqueologia medieval no mundo. Assim. Ele realmente produzia muito. Né? E ele é uma pessoa que muitas das vezes está fora dessas discussões. Né? Na grande maioria das vezes. É a primeira vez que eu estou ouvindo falar dele, na verdade, desse daí. Então, porque é um cara que escreveu, que publicou, né, durante a Guerra Fria, né, ele faleceu acho que faz uns 4, 5 anos. Não, talvez um pouquinho mais, mas não faz muito tempo, não. E ele produzia muito, ele era muito, muito, muito prolífico, assim. E graças a esse cara, a gente tem várias noções de como algumas espadas eram feitas, porque ele desenvolveu na época que era chamado de método Khrushchev, que assim, é o terror de muita gente hoje, porque hoje a gente também tem raio-x, tem ressonância para fazer espada, sabe? Para ver a espada, faz ressonância magnética para ver a estrutura do metal. E ele destruía algumas lâminas para descobrir a composição delas, né? Aquelas destruição em peças, em achadores arqueológicos pelo bem da ciência, vamos dizer assim, né?
E a gente tem uma interpretação muito boa de materiais graças a esse cara. Mas é um cara russo, sabe? Que só escreveu em russo. Você tem pouquíssima coisa dele traduzida. Hum, Então, assim, a gente tem que estar sempre olhando quem está escrevendo sobre o que e aonde. E aquela velha história, né? Também tem que ler a referência bibliográfica de quem você lê. É aquela coisa de sempre, né? sim. Acaba sendo um trabalho quase acadêmico. Eu não vou chegar com prepotência e falar que é acadêmico, porque, assim, se eu leio 3 livros sobre espada num ano, é muita coisa, né? Enquanto, sei lá, um acadêmico de verdade lê 3 livros no café da manhã, sabe? Mas, É mas assim, a gente verdade. tem que ter noção do que está sendo produzido. O que mais lança sobre espadas hoje, são artigos de achados específicos, né? Então a gente tem que tá de olho em artigos que estão sendo publicados, por quem, em que contexto, e a gente tem que ter tudo isso, né? Tem que ter esse negócio, essa questão principal do estudo, assim, Ah, tá porque, certo. porque como fala, é, a espada não é um objeto bidimensional como uma foto, sabe? Você vai ver uma foto de uma espada e fala, é isso. E não, sabe? Ela tem vários detalhes que você não consegue capturar na foto. Então, você tem que estudar, tem que ver o que está sendo feito, tem que ver como que elas eram feitas, você tem que achar a informação de algum jeito e ir atrás. Tá certo. Então, Nossa, muito são, legal. são os negócios Uma de li- formato ali. É verdade, uma lição e tanto. E, Vini, para encerrar, uma última pergunta bem interessante. Atualmente, quanto que está o custo das suas espadas, armamento, para quem está procurando e que quer fazer uma? Como que Depende está o... bastante da peça, né? Quando eu vou fazer uma espada, normalmente eu falo o valor mínimo de uns 4 mil, né? Uhum. Normalmente. Às vezes, dependendo da espada, pode até ficar um pouco abaixo disso. Mas, num geral, a partir de 4 mil, e isso hoje, né? Em 2023. Mas, eventualmente, eu já fiz espadas que custavam mais de 8 mil reais, né? Então, Uau, é. Então, gente, é um yaur. então, Não assim, combinou. depende muito do tipo de peça, né? Porque, que nem eu falei naquela hora de como que espadas são feitas hoje. Tem espadas que são feitas só cortando uma chapa e tem espadas que são feitas pegando pedrinha, jogando no fogo e tirando a espada de dentro, sabe? Depois Ah, de tempo. entendi. Então, são produtos diferentes, né? É verdade. E, Vini, queria muitíssimo te agradecer por essa entrevista. Aprendi muita coisa sobre espada que eu, às vezes, talvez um conhecimento estava perdido aqui e ali. E eu aprendi muito sobre espada. Nossa, você tem um conhecimento assim muito vasto. Você é historiador? Eu esqueci de perguntar assim, se é historiador. Não, não. Não. Eu fiz faculdade de história, mas eu larguei no segundo ano. Então, não me formei em história, não. Sou formado em artes visuais. Ah, legal. Legal, Essa muito parte. legal. Bem bacana. E E eu que agradeço o convite, viu? ah, tá. Tudo certo. E, Vini, você podia mostrar para a gente filmar só um pouquinho a sua oficina? Para a gente só dar uma olhada? Ah, tá. Só para a Só um gente pouco. dar uma olhada. Não tem problema se estiver bagunçado, que eu acho bacana a oficina bagunçada. Eu já falei isso até para a Mas é que Lívia, que eu entrevistei. às vezes passa do ponto. É que eu até arrumei É, aqui hoje. Isso aqui é minha bancada de trabalho mais leve. show. E hoje, por sorte, ela tá limpa, porque eu limpei para aparecer aqui. Aí aqui é a parte dos trabalhos mais pesados. É aqui que eu uso para para lixar mesmo as espadas. Tem um forno para têmpera. Uau, nossa, muito legal. Cada oficina é diferente, eu achei isso tão bacana. Tem minhas 2 forjas aqui, né? Uma a gás e uma a carvão. Ali tem uma fornalha de redução de minério. Aqui um martelete, que ajuda bastante a produzir, né? Porque chega uma hora que o cotovelo não aguenta mais. Microfone. Outro martelete, só que tá meio quebrado. Mais espadas sendo feitas. Muito legal. Fantástico. Olha, eu tô assim, deslumbrado. Achei muito bacana mesmo essa oficina.
Achei super show. Ontem eu vi também a Dalinha, eu fiquei deslumbrada, eu acho muito legal a oficina. Ela também disse, desculpa a bagunça, eu disse, não, relaxa, eu adoro a oficina assim, porque a gente vê todo como é que está o trabalho da pessoa, é bem legal de ver. Então, assim, muito É, obrigada. de ver talvez, mas para se mexer, às vezes nem tanto, porque a gente vai tropeçando. Verdade. Então, Vini, muitíssimo obrigada, viu, por aceitar essa entrevista. Eu vou pausar aqui a gravação. Muito obrigada, viu? Tamo Você tem junto, mais eu que alguma coisa agradeço. também para falar para o pessoal, se quiser deixar uma última mensagem? Eu tenho um canal no YouTube, apesar de fazer 2 anos que eu não posto nada, 2 ou 3 quase. Eu tô para voltar. E lá eu falo, tem muito vídeo mais antigo, lá eu falo sobre espadas, sobre facas, tento dar uma quebrada em algumas concepções dessas peças, né? Também tem vídeos mostrando como que eu faço alguns trabalhos. Então, você vai editar o vídeo, porque daí é mais fácil colocar por extenso. Isso, não, pode deixar. Eu vou colocar no link, os links lá na descrição do vídeo. Pode Beleza. deixar. Que eu ponho o E aí link eu lá. tenho meu Instagram, meu Facebook, que é Riorvarda, né? Também Uhum, deixa aí escrito, que é mais fácil, porque as pessoas não vão pode deixar. conseguir só digitar. É, e é isso. Obrigado pelo convite. E gostei bastante da conversa, apesar de eu ter falado pra cacete. Eu falo muito, desculpa. Não, pode falar. Eu adoro o convidado que fala e dá muita informação, porque é um livro e eu aprendo muito. É um livro humano, assim, eu aprendo bastante. Eu gosto do convidado que fala bastante. Ah, É que bom, super que bom. legal. É super legal e o pessoal vai ficar muito maravilhado também com todas essas informações. Ou para quem está Ah, pesquisando também, que gosta. Eu adoro, por exemplo, a arte nórdica da era viking. E as espadas, elas estão inclusas também nesse processo da arte. Então, sim, para mim, sim. é fantástico isso. É sempre bom aprender muito mais do que só o básicozinho. Então, assim, agradeço muito por isso. Vou só parar aqui a gravação só um instantinho. Ok.